Você e eu devemos saber por nós mesmos. Nós precisamos da fé que uma vez foi dada aos santos. Nós precisamos saber o que é estar reunidos segundo a palavra de Deus ao nome do Senhor Jesus. Se temos aprendido a preciosa e abençoada verdade de um só corpo e que estamos reunidos como membros do corpo de Cristo, quão precioso isso será para os nossos corações. Nós encontramos no Velho Testamento que eles não construirão o muro em volta de Jerusalém até que eles tivessem terminado o templo. O templo veio primeiro e depois o muro. O que significaria a separação se eles não tivessem o templo? Mas o templo veio primeiro. Aquele lugar que falava da glória do Senhor e a sua presença no meio do seu povo. O muro de separação, então, veio depois disso. Essas coisas parecem simples, mas são muito importantes. A outra coisa que está engatinhando hoje em dia é o ensino sobre a livre vontade. As pessoas não param para pensar que ensinando esse sistema de coisas, eles estão supondo que deve haver algo de bom no homem. Porque se um homem, por sua própria vontade, recebesse a Cristo, então deveria haver algo de bom nele, pois fez a escolha correta. É verdade que o homem é responsável, e a Bíblia diz que todos darão conta de si mesmos a Deus. Mas, se você e eu formos deixados por nossa conta, nós nunca iríamos escolher a Cristo. Deus teve que realizar uma obra dentro de nós, e uma vez o irmão Darby deu um simples exemplo para ilustrar isso. Suponha que eu ponha diante de uma pessoa uma maçã e uma laranja. A pessoa odeia maçã, mas gosta da laranja. E eu digo a ela para escolher qualquer uma, dando a ela a liberdade de escolha. Mas como poderia ela vir a escolher a maçã? Ela odeia a maçã. O que poderia fazê-la escolher a maçã? Eu teria que fazer alguma coisa dentro dessa pessoa para que ela escolhesse a maçã. É justamente isso que Deus faz. Abre aspas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Fecha aspas. João 6,44. Temos que nos conscientizar da total ruína do homem. Não há nada de bom no homem. Como as Escrituras dizem, abre aspas, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Fecha aspas, Romanos 7,18. Portanto, o homem vai em seu caminho próprio até que Deus intervenha. Teve que haver uma obra de Deus pelos meus pecados no Calvário, e teve também de haver uma obra de Deus em mim, ou então eu nunca teria recebido o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. E isso de nenhuma maneira destrói a responsabilidade. O homem é responsável diante de Deus. Assim como um homem que, por exemplo, arromba a sua casa é responsável. Se você oferecer perdão para ele e ele recusá-lo, isso não quer dizer que ele não é mais responsável. Da mesma maneira, Deus oferece o perdão ao homem, mas sua vontade é tão má que ele o recusa. Entretanto, ele é ainda responsável e terá que responder a Deus como responsável. Mas você e eu temos aprendido algo sobre a graça de Deus que nos chamou e nos salvou. Então, que em todas as coisas
ver e lembrar que foi a fé que uma vez foi dada aos santos. Possamos segurar bem firme esse precioso depósito da verdade que tem sido entregue para nós. Agora, iremos ler Mateus 19, de 3 a 6. Abre aspas. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer coisa? Ele, porém, respondeu, disse-lhes: não, tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Fecha aspas. Versículo 9, abre aspas. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Eu creio que essas coisas foram escritas na palavra de Deus como mensagens para nós da importância do casamento e da solenidade que é a união matrimonial. Nesses dias existe, talvez, a tendência, até entre cristãos, de serem afetados pela leviana atitude que o mundo toma em relação ao casamento. Temos de voltar para o que Deus disse. O que o Senhor Jesus fez? Ele disse: se você quer saber qual é a mente de Deus sobre isso, você tem de voltar ao início, porque o Senhor não muda. Sabemos que as relações não são tão felizes como deveriam, às vezes forçadas, e com certeza todo o esforço deve ser feito para promover o amor. Frequentemente se tem dito que para um casamento feliz é necessário um marido 100% para sua mulher e a mulher 100% para o seu marido, e ambos 100% para o Senhor. Pois creio que por isso foi dito que uma corda com 3 laços não é facilmente quebrada. Isso é o que Deus tinha planejado e ordenado, mas nesses dias as pessoas olham levianamente para o casamento e dizem que aquelas são apenas ideias antigas. E hoje em dia é tão fácil divorciar-se e casar de novo. Isso é muito solene quando nós pensamos que o casamento é uma figura de Cristo e sua igreja, e que a mulher em sua posição representa a igreja e o marido em sua posição representa Cristo, que é o noivo da igreja. Isso nos dá a real responsabilidade, e esse é o padrão que é trazido diante de nós nas Escrituras. Marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Temos então o que Deus tem dado, mas quando conversamos com as pessoas, eles têm todos os tipos de opiniões. Eu ouvi até um cristão dizendo: porque eu viveria com aquela pessoa se ela não me ama mais? Ao contrário de reconhecer que existe uma maneira de superar, mesmo quando há falta de amor, essa deveria ser a atitude deles. Mas isso não é segundo as Escrituras. As Escrituras dizem que a responsabilidade foi tomada e isso é solene diante de Deus. Eu menciono isso porque eu creio que todas essas coisas são obras do inimigo que tenta destruir o padrão divino.
o qual Deus tem estabelecido em sua preciosa palavra. Possamos seguir a Deus e o que Deus tem estabelecido em sua palavra, e haverá bênção nisso. Quando nós pensamos no tipo de igreja que Cristo amou, quão maravilhoso foi sua graça para conosco. E por causa disso, ele deixou de amarmos? Não. Ele é sempre o mesmo. Nos é dito: não vos deixarei vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Pois então isso traz diante de nós a responsabilidade do casamento. Agora lemos em 1 Coríntios 11, de 3 a 5. Abre aspas, mas quero que saibais que Cristo é o cabeça do varão, e o varão o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é o mesmo que se estivesse raspada. Isso é, outra coisa que podemos ver que está mudando na sociedade. Há uma completa mudança na ideia do lugar que Deus pretendia que o homem e a mulher ocupassem. Tem sido dito que se eu, como homem, decidir que eu serei o cabeça e tenho mesmo direito que minha mulher, mas Deus me colocou nesse lugar, então eu tenho a responsabilidade. Aí está a diferença. As pessoas colocam a Bíblia de lado e dizem que direito a mais tem o homem que a mulher, mas não foi o homem que escolheu esse lugar, foi Deus que ordenou. Enfim, eu falo para aqueles que são homens, é uma tremenda responsabilidade cumprir o que Deus deu para o homem, exercer a liderança em temor, cuidado e compreensão. Não é dito para que o homem não aceite nenhuma orientação de sua esposa. O Senhor, em uma ocasião, disse a Abraão: em tudo que Sara tem dito, ouça. Às vezes, é importante que nós ouçamos os avisos da companheira que Deus nos tem dado. Porque a companheira não é inferior, mas alguém que poderia auxiliar todo o caminho e ajudá-lo a cumprir o que Deus deu para o homem, que tem experimentado isso em seu lar e pode dizer: enquanto eu confio na ajuda que minha esposa me dá, eu me sinto na responsabilidade em exercer a liderança divina. Podemos ver então que foi Deus quem planejou assim. Portanto, se a mulher não está ficando ou fazendo a sua parte em casa, o homem não será capaz de fazer a sua. Ela pode sair e tomar lugar no mundo dos negócios, mas o homem é incapaz de fazer a parte dela que ela deixou. Por isso que nos é dito em Isaías 3, versículo 12: os opressores do meu povo são crianças e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e devoram o caminho das tuas veredas. Quando a ordem de Deus é posta de lado, então o lar está ou será prejudicado, e os filhos crescerão para ser o que nos é dito no versículo: opressores, porque não tiveram a apropriada liderança no lar que Deus pretendia que os pais provessem.
Então vemos como os homens tentam mudar as coisas que Deus nos tem dado. Mas eu e você somos chamados a voltar aos primeiros princípios que Deus estabeleceu. Permita-me dizer aos meninos e às meninas: deem ouvidos para o que Deus tem dito e entendam a responsabilidade que Deus tem dado a vocês. Quão maravilhoso é quando isto é levado segundo a ordem de Deus, pois a felicidade é assim. Deus não criou Eva da cabeça de Adão ou de seu pé, mas do seu lado, para ser seu suporte e cooperadora. Que ordem feliz Deus estabeleceu! Eu estou dizendo essas coisas porque neste mundo de mudanças não damos conta quanto o mundo está nos afetando e não tomamos o cuidado de seguir as instruções divinas na Assembleia. Nós não damos conta de quão sério o divórcio é e de que Deus diz que Ele odeia isto. Malaquias 2,16. Então também vemos o esquecimento dessa ordem que Deus tinha planejado, assim como todo o gozo e felicidade do homem e mulher, então em seus corretos relacionamentos, e como isso pode ser arruinado. Ó, que nós possamos ter o livro de Deus e aprender que temos alguém que não muda. Vejamos agora Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui, quando Deus fala sobre honrar pai e mãe, ele diz que é o primeiro mandamento com promessa. Em outras palavras, ele volta para mostrar que ele estabeleceu alguma coisa em conexão com esse relacionamento. Talvez você tenha notado que o livro de Provérbios, os primeiros 7 capítulos estão relacionados com o pai e mãe dando instruções à família deles. Leia e você notará que cada capítulo começa com a palavra meu filho ou filho meu, ou ouça a instrução de seu pai. É todo o plano de Deus para a instrução dos filhos no lar. E também que eles deveriam honrar o pai e a mãe, como alguém que é um pouco mais velho que alguns aqui. Eu posso dizer que em minhas observações, que eu nunca vi filhos que não honraram seus pais serem abençoados. Eu creio que quando você vê os filhos que honram seus pais, eles têm bênçãos especiais, que Deus menciona, e eu gostaria de dizer aos amados jovens que eu fui um pai imperfeito. Talvez muitos pais digam o mesmo, que eles não foram os pais que deveriam ter sido. Entretanto, eu acredito que mesmo assim, Deus quer que eles sejam honrados. Talvez venha o dia, se o Senhor não voltar, que você também, jovem, seja um pai ou uma mãe imperfeitos também. Mas é importante reconhecer que Deus estabeleceu uma ordem. Então, gostaria de dizer a todos os filhos e aos jovens: nunca falem desrespeitosamente de seus pais. Eles podem não ser perfeitos, eles podem ter erros, mas sempre vocês devem honrá-los. Honre teu pai e tua mãe. Mesmo casado e não mais sob a autoridade deles, você ainda deve honrá-los. Eles ainda estão na posição que Deus os colocou. Em outras palavras, ou seja, Deus estabeleceu algo aqui, nesse mundo, que não muda com o passar do tempo. Quando os homens permitem todas essas mudanças, eles apenas estragam o que Deus planejou para o homem. Em Romanos 1:25, abre aspas, pois mudaram a verdade de Deus em mentira
e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Fecha aspas. Não precisamos ler todos os versículos, pois estou certo que muitos de nós temos lido esses versículos e entendem que é uma figura que teve lugar no paganismo, quando eles deixaram a revelação que Deus tinha dado ao homem e eles mudaram tudo. É dito, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. A Bíblia nos mostra que o homem é um ser trino, tem espírito, alma e corpo. É frequentemente dito que devemos sempre fazer qualquer decisão em nossas vidas nessa ordem. O espírito, o qual é a inteligência da consciência divina, a alma, que é a fonte de nossos desejos, e o corpo, que é a parte física. Quando você estiver para tomar uma decisão, tal como que tipo de trabalho fará, sempre esteja diante do Senhor e pergunte a Ele antes. Depois, pense inteligentemente, olhando para o futuro. Você poderá estar em algum lugar em que não estará feliz, ou onde você não poderá honrar amplamente o Senhor. Ore sobre isso e busque em sua palavra. Você não deseja estar em um lugar desigual ou em algo que desonre ao Senhor. Pois, bem, a primeira coisa é o espírito e depois a alma. Você diz, porque eu gosto disso. O Senhor Jesus poderia dizer, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, versículo 8. Você verá que se estiver no caminho da vontade do Senhor, você gostará disso, porque o Senhor não colocará em um lugar que você não será capaz de estar satisfeito. Então, o último é o físico. Os homens invertem a ordem. Eles geralmente dizem corpo, alma e espírito. Todas as coisas em suas mentes são planejadas justamente no oposto, na direção contrária ao que Deus pretendeu que fosse. No primeiro capítulo de Romanos, nós vemos que Deus desistiu do homem. Ele desistiu quanto no espírito, e o homem adorou ídolos. Ele desistiu quanto à alma e todos os seus desejos horríveis, demonstrado em todas as consequências, e então seus corpos sofreram por causa do que seus corpos foram deixados. Todo o seu ser foi deixado, porque eles transformaram a verdade de Deus em mentira e adoraram mais a criatura que o Criador. Isso é o que vemos hoje em dia. Então, quando estamos tomando decisões, seja aonde você vai morar, seja o companheiro que você vai escolher, ou o tipo de trabalho ou profissão que irá seguir, sempre pergunte primeiro de tudo: poderei honrar ao Senhor nisso? Poderei dar a Ele o divino lugar? Estarei eu em algo que não é segundo a sua palavra? Assim, se achar que Ele o dirige nisso, você pode dizer, eu posso desfrutar disso porque eu creio, isso é onde o Senhor deseja que eu esteja, e que essa é a vontade dele para mim. Só então o seu corpo o levará lá. Mas o homem não deseja os planos de Deus. E isso é o que vemos hoje em dia, conhecido como humanismo, no lugar da sabedoria e direção da palavra de Deus. Agora, terminando, veremos em algumas passagens das Escrituras Primeira Coríntios 12,
versículo 32. E os filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos seguiram a sua palavra. Atos 13, versículo 36. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu corrupção. Eclesiastes 7, versículo 10. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isto perguntarias. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui encontramos, talvez, o que seja a nossa própria atitude em dias como os de hoje. O versículo em Eclesiastes nos diz para que nós não perguntemos por que foram os dias passados melhores do que estes. Nós podemos passar muito tempo dizendo, quisera que as coisas fossem como 5 anos atrás ou qualquer coisa assim. Ou podemos apenas dizer, o Senhor me dará graça se eu buscá-lo, para encontrar um caminho que agrade-o e que fica para agradá-lo no ano em que vivemos. Devemos estar atentos, devemos viver essa geração. E o Senhor é capaz de nos dar graça para servir nossa geração pela vontade de Deus. Eu creio que é tão necessário para nós. Nós não podemos mudar as condições desse mundo. E nós podemos não ser capazes de mudar muitas outras coisas que gostaríamos que fossem bem diferentes. Talvez seu trabalho seja muito difícil, talvez sua situação na sua casa seja uma grande provação, a sua escola não seja fácil e que tenha provas difíceis no lugar que você se reúne, mas eu gostaria de assegurá-lo que esse maravilhoso amigo que falamos desde o início é totalmente suficiente para você. Assim é meu amado e meu amigo. Ele pode preencher a sua vida com paz e alegria no meio de um mundo que está constantemente mudando e cheio de cansaço e incertezas. Ele tem um meio pelo qual você pode viver e servir sua geração. Eu gosto dessa pequena palavra, servir, porque ninguém de nós vive para si mesmo e nenhum homem morre por si mesmo. Se você viver para agradar o Senhor Jesus, você estará servindo sua geração, porque outros verão na sua pessoa que conseguir a vitória onde tudo parece estar desmoronando é muito importante. Há uma característica muito interessante sobre aqueles homens de Issacar. Se podemos ter um tempo, é bom ler o capítulo inteiro. Lá nos fala daqueles tribos diferentes para fazerem Davi rei. Em cada uma das 12 tribos, exceto uma, nos é dito um certo número de pessoas que vivem. Espero que estejamos fazendo do verdadeiro Davi o Senhor Jesus, supremo em nossas vidas. É muito interessante ver que apenas uma dessas 12 tribos não nos é dito quantos eram, e é justamente a tribo de Issacar. E nessa tribo haviam homens de entendimento, nos é dito 200 ao todo, para saber o que Israel deveria fazer, e seus irmãos estarão sob o seu comando. Permita-me dizer-lhes uma pequena palavra aos que são mais velhos. Que o Senhor nos ajude a ter sabedoria sobre o tempo em que vivemos. Eu creio que os jovens ouviram, se eles perceberam que nós entendemos isso. Há duas coisas que o coração humano almeja, e elas são compreensão e amor.
Se você fala com alguém após alguns minutos e você percebe que ele não está entendendo o que você está falando, você se sente frustrado e talvez não diga mais nada. Mas se você percebe que a pessoa te ama e que entende a sua situação, então talvez você ouvirá e entenderá que aquela pessoa quer te ajudar. Que o Senhor possa dar àqueles que são mais velhos mais sabedoria e amor, pois assim acredito que poderemos ser de ajuda. Muito se diz nas reuniões que os nossos jovens estão em uma geração e em uma situação que nós, os mais velhos, sabemos pouco. Mas deveríamos ter compreensão e amor. Aqui, na tribo de Issacar, nós lemos que os líderes do povo tinham esse tipo de compreensão e que todos os seus irmãos estavam sob o seu comando. Eles não estavam olhando para trás e dizendo, isso não era assim quando eu era jovem. Eles não estavam perguntando porque os dias antigos eram melhores que hoje. Eles estavam tentando encorajar aqueles que estão vivendo no tempo de hoje, quando as coisas estão num estado de perplexidade e provas. E qual é a solução para tudo isso? É termos os olhos no Senhor Jesus. Nós não podemos mudar a situação, mas em 2 Coríntios temos uma bela passagem que nos diz: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. O Senhor não muda, o mundo tem mudado, mas porque às vezes nós precisamos nos transformar mais à sua semelhança. Ele é o único que não muda. Como pode ser isso? É pela ocupação com o Senhor Jesus, esse maravilhoso Salvador e amigo. Assim é, meu amado, assim é o meu amigo. Se você o conhece como seu Salvador, ele pode fazer por você o que fez por outros. Se você o conhece como o seu Salvador, entenderá que no mundo onde existem tantas mudanças, nós podemos ter na Palavra de Deus a ajuda, a instrução e o conhecimento para aquelas coisas firmes que Deus estabeleceu, para que possamos seguir em paz, tendo a direção divina da mesma pessoa, cujo nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Possamos nos voltar para Ele e que nossos olhos possam estar nele, e o resultado será que seremos transformados para que não nos tornemos semelhantes ao mundo, mas que possamos nos tornar mais como aquele que nunca muda.